Ô, gente, se o Vanderlei estiver mentindo para todos nós, ele pode ganhar o Oscar de ator, ô Gisele. Ele pode ganhar o Oscar de ator, ô Bruna, porque eu nunca vi uma pessoa, nunca vi uma pessoa, se ele realmente estiver mentindo, enganar tão bem. Primeiro, tudo o Vanderlei tem uma resposta na ponta da língua, ele nem para pensar, tudo tem uma resposta na ponta da língua. Ao mesmo tempo, ele tem várias versões para os casos, né? Entrou já em contradição. Mas o advogado dele, o doutor Natanael, é categórico, ele falou para mim, Bate, pela minha carreira, a partir do momento que eu descobri que o Vanderlei está mentindo, disse o doutor Natanael para mim, hein? Para mim. Se eu descobrir que o Vanderlei está falando a mentira, não está falando a verdade, eu abro mão do caso agora. Como por sinal fez o advogado, qual que era o nome do advogado que representava a Jennifer do caso Isis Helena? Que eu até tive um atrito aqui com ele. Dr. João arrebentou. Ele falou isso no primeiro dia aqui pra gente, Dr. João, o advogado que representou a Isis. Falou, Bate, se ela estiver mentindo, pode deixar a foto da Lucilene aqui atrás pra mim, Edu, por favor. Se ela estiver mentindo e se ela tiver matado a filha, eu largo o caso assim que eu souber. E assim fez. Foi legal, doutor João. Não que eu ache que o advogado não tenha direito de falar tudo que sabe. Porque aí é uma confiança. Eu não sei como é que funciona esse código de ética, mas é uma confiança do cliente com o advogado. Né? Se o cliente quer confessar ou não quer. Às vezes a pessoa comete um crime e não quer confessar. E o advogado tem que dar meios para ele se defender na justiça, na lei que nós montamos. Só que a partir do momento que o advogado diz o seguinte, se ele for culpado, se eu descobrir que ele está mentindo para mim, eu largar o caso, aí é a credibilidade do profissional que está sendo colocado em jogo. Por isso que eu dou esse voto de confiança para o doutor Natanael. Vocês acham que existe algum valor que compre a reputação de uma pessoa? Não tem valor. A única coisa, Bruna, a única coisa, Gisele, que ninguém pode tirar de você é a tua reputação, é o teu talento, é a sua dignidade, é o seu caráter. E isso ninguém vai arrancar de vocês. A justiça pode penhorar a tua casa, a justiça pode tirar de você seu carro, podem tirar tudo de vocês, filho de vocês. Agora, o caráter e a reputação, ninguém consegue tirar de nós. Portanto, o doutor João, no caso da Jennifer, falou, se ela for culpada, abra mão do caso. Renuncia o caso. Foi lá e renunciou, assim que a Jennifer confessou. O doutor Natanael vai na mesma linha. Só que, ao mesmo tempo, eu não sei que elemento o doutor Natanael espera ou procura para considerar que o Vanderlei é culpado. Por exemplo, no caso do doutor João, ele só acreditou que a Jennifer era culpada quando ouviu da boca da Jennifer a confissão. Quando a Jennifer falou para o delegado, eu sou culpada. O doutor Natanael, será que só vai acreditar que o Vanderlei é culpado quando o Vanderlei confessar, se é que ele é culpado? Porque se o Vanderlei não confessar, se ele for inocente nessa história, ou se ele for o culpado e estiver mentindo, só no dia do tribunal do júri, se ele for acusado, se for indiciado, se for realmente formalizada essa denúncia contra ele. Aí os 7 jurados, homens ou mulheres, vão decidir se ele é culpado ou não. Será que só aí o doutor Natanael vai acreditar se ele é culpado? Tem isso também. Acredito que sim. Porque para você, Gisele, uma pessoa culpada pode ser ou que alguém de confiança te contou que ela realmente cometeu um crime, ou porque você viu que essa pessoa cometeu um crime, você testemunhou, ou porque você viu uma câmera de segurança. Para a Bruna, não. A Bruna só um indício, um corpo encontrado com o celular da pessoa acusada passando pelo local, para a Bruna pode ser suficiente para acreditar na culpa dele. Então, também a gente fica sem saber quando para o doutor Natanael vai ser decisivo para saber se o Vanderlei está falando mentira ou verdade ou mentira. Fala, Bruna. Até porque mentir para o advogado, isso já foi mostrado aqui que o Vanderlei mentiu, né? Em relação à testemunha, que fez ele ficar preso. O doutor Natanael conta outra história, né? Diz que o Vanderlei, na verdade, foi chantageado pela moça. Ah, então ele foi preso injustamente. Ele ficou 2 meses injustamente preso. Diz que...
Eles dizem que sim. Ô, coitado. Agora, pensem em uma coisa comigo, vocês duas. Volto a repetir, não conheço vocês pessoalmente, nós nos conhecemos pela televisão, tenho uma simpatia muito grande pela determinação de vocês em encontrar a Lucilene. Portanto, não tem por que eu estar a favor de vocês ou do Vanderlei, né? Eu torço para que a Lucilene tenha um fim digno, pelo menos, né? Que a gente possa saber... Eu te agradeço, viu, Bate? Realmente o que aconteceu. Que por você, hoje, eu tenho a certeza que a gente só vai ter justiça por você. Então, porque você abraçou a minha família de uma forma que eu sinto que nem a justiça fez isso pela gente. Obrigado. Mas daí eu pergunto para vocês, vejam bem essa pergunta que é importante. Se o Vanderlei é tão culpado quanto vocês dizem e tão mentiroso quanto vocês afirmam, e é verdade, muitas provas vão contra ele mesmo, depoimento de testemunha, por que a polícia até agora não conseguiu mantê-lo na cadeia? Quem consegue me responder? Ô, Bate, eu acredito por conta da nova lei. De abuso de autoridade? Eu acho que sim. Não tem nada a ver. Se vocês têm elemento suficiente para incriminar alguém e para pedir uma preventiva, não é abuso de autoridade. Então, porque eles falam de corpo, que diz que ela não foi encontrada corpo, então eles consideram como se fosse desaparecida. A Elisa Samúdio também, você não teve corpo? Pois é. Concorda comigo? Bate. Até hoje e aqueles não tem. gritos de... Oi, pode falar. Pode falar. Então, na verdade, eu acredito assim, toda vez eu escuto isso, não há provas cabais, desculpa. Aí eu me pergunto, todas as provas que foram entregues na polícia, na delegacia, todas as que os delegados já obteve por depoimentos, por várias outras circunstâncias, quer dizer, nada consegue levar ele à prisão? Aí toda vez a gente escuta, sem um corpo não há um crime. Então, quer dizer, se a gente não encontrar ela, não vai haver um crime nunca? Gente... Mesmo a gente sabendo que todas as provas levam a ele? A Elisa Samúdio apareceu? Mesmo assim, você teve o Bruno, até o goleiro... Hoje, não. Você teve o goleiro Bruno condenado. Foi ridículo, porque ele não ficou quase nada na prisão e já está dando autógrafo. É por isso que a gente tá lutando ainda, Bate. Bom, tá pronta a reportagem da Lorena? Não está pronta a reportagem ainda, então Bate, eu vou... você me desculpa, é que o retorno Você tá com demora delay a aí? vir, aí eu não te escuto. Ô, gente, vamos tirar o delay, por favor, do retorno da... Ah, ela tá com o Mochilink? Ah, entendi. Então não tem como fazer. Não tinha como fazer um canal direto, não? Um cabeamento direto? Que é ruim o delay aqui, parece que eu tô falando em cima dela, às vezes ela parece que tá falando em cima da gente. Bom, ô Zamataro, já que a reportagem não tá pronta ainda, eu vou começar com a perita, tá? Bom, vamos lá, coloca a primeira parte para mim para eu ver aqui. Nessa primeira parte... Lá no dia 1º de janeiro, Peraí. Nessa primeira parte, a Carol Portillo comenta a primeira entrevista dada pelo Vanderlei no começo do ano. Se eu não me engano, foi no dia 1º de janeiro desse ano. Ele se mostra nervoso ao ser perguntado se a Lucilene tinha dito que sairia do hotel para passar na casa da Márcia. Vamos ver o início dessa análise da perita facial Carol Portillo. Vamos lá. Lá no dia 1º de janeiro, em uma matéria do programa, Vanderlei aparece ali junto com a família falando sobre o desaparecimento. É importante a gente salientar aqui que o Vanderlei, nesse momento, ele ainda não era acusado do crime. Ele está até junto ali com a família, né, na delegacia, buscando mais informações sobre a Lucilene. E aí é bacana a gente perceber, porque a repórter vai e pergunta para ele o seguinte. Ela saiu do hotel. Ela te disse que ia para casa da irmã? Eu vi ela a última vez, era 6 e pouco, porque mais ou menos 5h30 ela me pediu para ligar para ver que hora que tinha um ônibus para Descalvado. Pois é, percebam nesse momento que ele faz, eu anotei alguns pontos aqui, perceba que ele antecipa a resposta, já não, ele está antecipando a resposta, ao mesmo tempo quando ele vai justificar, ele demora, ele faz uma pausa nisso. Um outro movimento que ele faz também, ó, língua na boca, que daqui a pouco eu explico o que significa, e também ele olha muito para a direita, que também vou falar sobre isso, tá?
E junto nós temos uma microexpressão de nojo. Sim, é o nojo e a aversão. É a mesma emoção e eu vou explicar o que seria isso. Deixa eu aproveitar e pegar esse trecho dessa análise para vocês entenderem como é feita uma análise realmente. Existe um método chamado SCAN, que é todo um embasamento científico e é um método que ele fala sobre a questão da mentira. A gente, para apontar alguém ou para a gente realmente fazer uma análise, não é só um gesto, tá? Porque senão a galera vai começar, então tá, então passou a língua na boca, a pessoa está mentindo. Não, não é isso, tá? Não existe o músculo da mentira. Existe sim uma combinação, são fatores. A gente sempre analisa 3 coisas que são muito importantes, que é contexto, congruência e combinações. Tudo isso deve ser analisado. Mas a regra é a seguinte, a gente precisa de 3 gestos, no mínimo, 3 pins, que a gente fala, né? Tratando mesmo da ciência, 3 pins em 2 canais em até 7 segundos. O que significa isso? Você precisa lá, por exemplo, passou a língua na boca, olhou para a direita, que não é um processo cognitivo da mentira, mas eu vou explicar o que é isso. Olhou para a direita, coçou, fez mais algum outro gesto e junto uma emoção, por exemplo. Opa, provavelmente essa pessoa está mentindo. E olha só o que eu vou dizer, é provavelmente, tá? Pode ser que esteja mentindo. Esse é o termo técnico usado para fazer essa análise. Olha o que ele faz aí, ele passa a língua na boca, porque na verdade a pessoa quando mente, ela está muito nervosa, ou realmente ela pode estar somente nervosa. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela está nervosa pelo contexto, desconforto, uma entrevista de emprego, qualquer coisa do tipo, a pessoa está nervosa, automaticamente seca a boca e ó, a pessoa passa a língua na boca. E aí podem falar assim, ah, Carol, você está passando a língua na boca aí. Gente, eu estou aqui falando muito tempo, automaticamente a minha boca vai secar. Mas é o que eu estou dizendo, não é só esse gesto. Então ele passa a língua na boca. Nós temos aqui, ele está buscando uma resposta que é o olhar para a direita. Isso não é considerado um processo cognitivo da mentira, mas é mais um gesto que a gente tem que analisar. Por quê? O que a neurociência comprovou? Que nós, quando vamos para a esquerda para responder alguma coisa, para buscar uma informação, a gente vai para a esquerda. Quando nós vamos criar uma resposta, não significa que a pessoa está mentindo, mas vamos criar uma resposta, a gente pega e vai para a direita. Se eu, por exemplo, perguntar para você assim, Bate, quantas janelas tem lá na sua casa? Você, para lembrar da sua casa, provavelmente contar a janela, você vai vir aqui, ó, na esquerda para ter visualmente, né, ou até mesmo sentir ali sua casa para contar, fazer essa contagem. Você automaticamente faz isso. Agora, não é uma regra, porque canhoto muitas vezes é invertido, há exceções, então ali eu já analisei, ele é destro, então tem todas algumas informações que a gente conseguiu analisar. Então, beleza, foi na direita, língua na boca e nós temos ainda uma expressão de nojo. O que significa isso? Paul Ekman, um dos maiores especialistas no mundo sobre microexpressões, inclusive a maior parte científica é baseada nos estudos dele. Muitos filmes, Disney, Pixar, o próprio FBI usa o trabalho dele para poder fazer análise. O Paul Ekman é um psicólogo americano que na década de 70 resolveu entender o que realmente estava acontecendo com as pessoas, porque ele se sentia enganado pelas pessoas. Foi aí que ele comprovou que nós temos 7 emoções básicas, universais, que são emoções que automaticamente vêm para a sua face e elas acontecem em qualquer lugar no mundo. Nós já nascemos com essa programação. Nós temos aí alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, surpresa e desprezo. E as expressões faciais, elas demonstram as emoções, o que realmente a pessoa está sentindo. Então é fantástico quando você consegue ver no outro o que ele está sentindo, mas é muito importante eu dizer aqui, frisar isso, você vai saber o que o outro está sentindo. É impossível você ler mentes, é impossível você saber o que motivou a pessoa a sentir aquilo, tá? Então, como que acontece a questão da expressão? A pessoa, quando ela sente algo, por exemplo, se eu sinto nojo, ó, eu automaticamente faço isso aqui. Só que a pessoa, quando ela quer te enganar, quando ela quer esconder ali uma inverdade, o que ela faz? Acontece as microexpressões. Por isso que por vídeo a gente consegue ver as emoções que podem acontecer até mesmo em 1/5 de segundo. É uma emoção muito rápida. E elas são inconscientes, a pessoa não tem controle disso. E muitas vezes a pessoa, ela nem viu que ela fez determinada emoção. Então, nesse momento aí, nós temos ele sentindo uma emoção de nojo em lembrar sobre o fato dela ter ido, ter saído do hotel ou até mesmo toda a situação que aconteceu. Então vamos aí ao segundo vídeo, que foi dia 9 de janeiro, onde a família realmente bate de frente ali com o Vanderlei e ele já começa a ser suspeito do caso. Vamos analisar aí alguns trechos, tá? Olha só, a repórter vai e pergunta pra ele assim, você teria coragem de fazer alguma maldade a ela? Você teria coragem de fazer mal pra ela?
Nunca fiz para ninguém. É igual eu falo sempre, se eu puder ajudar alguém, eu ajudo. Mal, não vou fazer. Quando ele vai responder, nós vemos uma microexpressão de tristeza, que é a diminuição do ângulo da boca e elevação do queixo. Ó, é isso aqui. Já viu quando a pessoa está triste? Isso aqui é um dos movimentos, tá? Porque acontece vários movimentos para a gente poder ter a confirmação de uma microexpressão. Agora, o que significa tristeza? Tristeza está ligado à perda, tá? É perda de algo. Por exemplo, se você perdeu um pai, perdeu a mãe, perdeu uma situação, perdeu o celular. Se você perde algo, automaticamente você fica triste. E podendo ser até mesmo uma autoperda. Então, nesse momento, a gente não sabe a motivação da tristeza, mas ele ficou triste e logo depois ele faz uma emoção de desprezo, que é a retração de um dos lados do lábio. Então, a movimentação acontece só de um lado. O desprezo está ligado aí a desprezar aquela situação ou até mesmo desprezar a pergunta. É uma postura, é uma emoção, na verdade, que está ligado a poder, a status. Aí a repórter vai e pergunta novamente, depois de um tempo, fala, olha, mas você teria coragem de fazer algum mal para ela? Novamente nós vemos a emoção tristeza. Você teria coragem de fazer mal para ela? Nem para ela, para ninguém. Eu acho que tem outros meios legais e eu não teria nem porquê. Ele tem a tristeza e junto nós temos aqui, ó, a elevação do ombro. Como eu disse, até mesmo no primeiro vídeo que eu fiz para vocês, que a elevação dos ombros é quando a pessoa não tem certeza do que ela está falando. Ela não tem certeza do que ela está afirmando. Isso pode acontecer com os dois ombros ou com um ombro só. O movimento, a pessoa não vai fazer isso aqui não, tá, gente? O movimento ele pode ser muito sutil. Comecem a observar aí que vocês vão poder ver algumas coisas. Então, ele tem a emoção tristeza, ele tem essa movimentação e mais uma coisa que ele faz é uma microexpressão de nojo. Então, nós vemos aí várias emoções, nós temos uma incongruência e podemos ver que nesse caso ele ficou muito desconfortável e essa emoção negativa em relação a ela, opa, não tá tão legal assim não. E nessa mesma matéria, um pouquinho mais à frente, a repórter vai e pergunta sobre o relacionamento, sobre a questão deles se relacionarem. Porque, na verdade, o Vanderlei parece que tinha uma outra pessoa, né? Outros casos, enfim. Então, vai e pergunta, você tinha um caso com ela? E a família dela afirma que tinha. Eu até falava para ela o seguinte, eu não sei se, igual o pessoal falou assim, eu até usava isso, até falei assim, ela falou assim, Van, você gosta de mim? Van, você, assim, Lúcia, primeira coisa, para de fumar. Eu, assim... Não tem como falar nada com pessoa que fuma. Eu até mas tinha relacionamento amoroso? Não tinha. Eu até falava para ela assim, tem que parar de fumar. Tanto é que ela tentou parar de fumar, esse período inteirinho, está tentando parar de fumar. Percebam que ele enrola, mas ele enrola para poder responder. Ele realmente tenta fugir a isso, é uma fuga para não ir direto ao ponto. E quando ele começa a justificar, ele começa a falar da questão do cigarro. Então, assim, ficou um pouquinho incongruente essa parte, tá? Além disso, ele vai muito para a direita. Como eu expliquei, a pessoa quando vai na direita, ela está criando uma resposta. Não significa que a pessoa está mentindo. Mas por que ela está criando, né? É isso que a gente tem que analisar. E além dele ir para a direita, observem que ele novamente faz uma emoção de nojo. O que é essa emoção? É uma emoção de aversão, né? Nojo nós temos de coisas e aversão nós temos de pessoas, mas é a mesma emoção. Observem que há um enrugamento da face, né? O nariz aqui levanta e ó, o lábio superior também levanta. Tudo muito rápido, mas aí a gente tem que analisar o seguinte, por que ele sentiu nojo nesse momento? Então, além de olhar para a direita, ele estava com a emoção de nojo. Além disso, ele coça o nariz. Observa aqui, ele coça o nariz e quase tampa a boca. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês o que significa isso, esse coçar, tá? Quando nós mentimos ou quando nós estamos muito nervosos e até mesmo os processos cognitivos da mentira, eles se confundem com o nervosismo, por isso que a gente precisa de toda uma análise, precisa de várias informações. Mas o que acontece? A sua pressão arterial, ela sobe muito por conta da adrenalina, automaticamente corrente sanguínea começa a correr mais rápido na sua face e com isso coça. Pode coçar em qualquer lugar. Só que lembrando, pode ser que a pessoa só esteja nervosa, por isso que você precisa de várias informações e bate, eu tô pegando muito nessa tecla, porque senão vai começar todo mundo chegar em casa e falar, tá mentindo, e não é assim, tá? Mas bem, observem que junto com uma emoção negativa, ele olhando para a direita, ele coça e ele ainda tampa a boca. Quando ele vai coçar, ele quase tampa a boca, que é realmente ali querendo não falar sobre aquilo. Então, mais uma vez, é um trecho que tem que ser analisado.
E a repórter vai e pergunta para ele assim, mas a Lucilene sabia da sua outra namorada, esposa, companheira, enfim. Observa que novamente ele tenta ali fazer uma fuga, ele enrola para responder. E umas outras coisas que eu vi, Bate, foi o seguinte, a gente tem novamente o ombro direito, ele está escondendo uma informação, ele engole seco, e agora a gente já sabe que era companheira e etc. Ele engole seco e também temos uma expressão de medo. O que é o medo? O medo é a estiração aqui, ó, da boca, tá? Os lábios é como se fosse uma coisa mais horizontal. Além disso, nós temos a elevação das pálpebras e ainda a tensão aqui do pescoço. Então, nós temos ali uma microexpressão de medo. E a gente pensa, ué, por que ele tá com medo ao responder? Juntando os outros gestos, a gente consegue ver também que ali ele estava escondendo alguma informação. E mais à frente, a gente encontra um trecho muito legal que a gente vê mais uma incongruência. O que acontece? É perguntado para ele sobre o controle do dinheiro, né? Porque ele falava que não, ela tinha acesso ao dinheiro e a família diz outra coisa. Tinha um caixa feito aqui, é o que ela pedia, Van, paga tal coisa, eu pagava tudo para ela, tudo. Todas as contas, tem um filho dela que está detido, todo mês as despesas com o filho, com a nora, com a neta, as despesas dela particular, o que ela pedia, vamos, precisa disso, daquilo outro, o que a gente fazia? Tem um livro caixa, a gente pegava e fazia os acertos, normal. Eu anotei alguns pontos aqui, Bate, e assim, realmente há uma incongruência, a gente pode falar que ela não tinha controle nenhum, mas ele controlava bastante o dinheiro dela. Por quê? Observa que ele levanta os ombros, então novamente uma incongruência, e ele nega com a cabeça dizendo que era tudo normal. Não, era tudo normal. Tudo normal. Ó, isso aqui é sim, isso é não. O corpo sempre fala a verdade. Então, ele está dizendo que é normal, mas o corpo dele ali está se contradizendo. Então, além dessa questão do levantar os ombros, ele negou com a cabeça, ele engole seco e quando ele pergunta se tinha acesso ao dinheiro, novamente ele levanta os ombros e nega com a cabeça de novo. Então, essa história aí, essa parte está muito mal explicada. Agora, pegando um outro vídeo também de janeiro, onde há o encontro da família toda, tá? A família toda da Lucilene com o Vanderlei. Quer saber por que o jornalista falou aquilo, o apresentador falou aquilo, se eu não falei? Usou meu nome. De desmentir que ela tá falando. Tudo bem, ontem. Ontem foi pela intriga, então? Não, intriga? Mas você tá acabando de desmentir o que ela tá falando. De ontem. Por que falou aquilo ontem? Porque ontem usou... a mesma coisa que ela tá falando hoje. Ontem usou palavras na minha boca. Por que colocou palavras na minha boca ontem? A família inteira tá dizendo aqui que vocês têm relacionamento e você tá negando. De ontem. Eu não tô negando, tô falando, relatando os fatos. Desde o primeiro momento, pra vocês e pra polícia, tô falando os fatos verdadeiros. Porque nessa hora, gente, não tem que mentir. Você tá falando a verdade em tudo. Em tudo. Observem alguns pontos, assim, realmente houve muitas incongruências aí, inclusive eu analisei a postura da família também, porque, né, não era só o Vanderlei que era suspeito, haviam outros suspeitos, então aproveitei para analisar várias coisas, mas eu vou levantar alguns pontos aqui sobre o comportamento naquele momento, nessa discussão com a família da Lucilene. E quando ele fala que não ligou para a produção, ele vai, levanta os ombros, ele engole seco e logo depois ele comete um ato falho, que ele vai e fala, sim, eu liguei. Né? Então, tudo muito rápido ali. O ato falho também acontece quando a pessoa está escondendo uma informação. E, lógico, vocês tinham todas as provas ali que ele havia ligado, né? Mais à frente, quando ele está na discussão ali com a Bruna, realmente, ele novamente levanta os ombros, ele tem um afastamento corporal, que, como eu disse, a gente se afasta do que a gente não gosta, mas isso pode acontecer também na hora que está acontecendo alguma incongruência, tá? Não é só quando a gente não gosta de algo. Pode ser que ele não tenha gostado de algo, mas junto nós temos um ombro, ele engole seco novamente e nós temos uma expressão de medo. Vocês conseguem ver aí ele realmente fazendo uma expressão de medo. E aí você para pensar, ué, tá com medo de quê, né? Por que ele estaria com medo naquele momento? E uma coisa muito importante, porque nessa briga toda que eu vi, eles sendo acusados ali e etc., a gente não vê uma emoção de raiva. E raiva é a emoção ligada à justiça, de olha o que vocês estão fazendo comigo, vocês estão me acusando de algo que eu não fiz. A gente não vê a emoção de raiva, a gente vê a expressão de medo. E um outro detalhe são os pés. Bate, os pés, eles são tagarelas, eles entregam e os pés sempre falam a verdade. O que significa isso? Os pés, eles apontam para a área de interesse. Não sei se vocês já perceberam, você está conversando com alguém e aí, de repente, você lembra que você tem um compromisso, que você está atrasado, porque realmente não interessa mais aquele assunto, você começa a conversar com a pessoa, ó, não, beleza, vamos ver. E o seu pé apontando para outra direção. Então, os pés, eles apontam para sempre para a área de interesse. E o que é importante a gente ver? Ele está ali com a repórter, né, com a capitã e também com a Bruna, que é a sobrinha, só que os pés eles estão apontando para outra direção, ele queria sair correndo dali. Pode ser pressa, pode ser qualquer outra coisa, mas junto nós temos a expressão de medo que eu falei anteriormente.
E no finalzinho aí, além dos pés também entregarem, quando é perguntado para ele se ele está falando a verdade, ele fala, eu estou dizendo toda a verdade. Ele nega com a cabeça, inclusive ele nega com a mão, ele vai, eu estou dizendo toda a verdade. Ele nega com um dedo e além disso nós temos aí uma expressão de medo. Então, ó, negou com a cabeça, a mão, nós temos o medo, os pés apontados para outra direção, nós temos aí vários pins, vários gestos, para a gente ver que realmente há uma incongruência. Não estou aqui afirmando se ele matou, se não matou, mas que há incongruência nesse momento há. Então poderia ali ele estar escondendo alguma informação. E aí também a Bruna vai questionar ele se ele tinha realmente um caso com a outra pessoa ou não. Por que quando a gente viajou, você levou seu pai e trancou o hotel, não botou ele pra dormir com a sua mulher? É mentira. O que eu faço na minha vida particular, meu pai eu levo onde eu quero. A sogra sabia que você tinha mulher, nós ia pra visita, ele ia ficar com a sua mulher. Outra vez que eu viajo, vou pra Goiás, qualquer lugar que eu vou, eu levo meu pai. Eu cuido dele. O amor que ele teve por mim, que ele cuidou de mim, enquanto ele cuidava, agora inverteu o papel. Eu tenho maior orgulho, Você cuidar pode, você não lembra disso. E quantas vezes eu vi a Lúcia dando de comer pro cara, trancada aí, cuidando dele, quando você tava na firma, que a gente nem conhece. E quantas vezes... Que sua filha não afirmou que você vai dormir com a namorada. Todos os dias. Então, resumindo, todos os dias. Vejam que ele demonstra medo e, além disso, quando ele fala não, o corpo dele vai para frente. Como eu disse, nós, quando vamos para trás, nós estamos dizendo não, e quando nós vamos para frente, nós estamos dizendo sim. Então, na verdade, nós temos uma expressão de medo e ainda ele vai para frente. Então, é uma incongruência ali, porque o não, ou ele iria balançar, ou ele ia ficar na mesma postura, ou ele iria chegar para trás. Além disso, uma outra coisa que eu achei bacana foi de analisar, na verdade, foi que ele ficou tentando mudar o foco o tempo todo. Ele ficava assim, Bruna, você quer fazer barraco ou você quer achar sua sogra? Então, ele ficou tentando ali mudar muito o foco e eu não vi tanta raiva. Então, as expressões maiores nesses trechos todos foi de medo e não raiva, que seria a emoção mais comum de alguém que está sendo acusado de algo que realmente não fez. E aí agora pegando um vídeo mais recente, depois que ele saiu da cadeia, quando ele fala a primeira vez, ele inicia o vídeo dizendo que ele está muito tranquilo e com a consciência muito limpa. Por que eu quero falar? É para tranquilizar meus amigos, que sempre acreditaram em mim e continuam acreditando, os meus familiares. Então eu vim falar para poder tranquilizar todos, passar que eu continuo tranquilo e bem, aguardando. Eu até coloquei aqui porque ele nega sutilmente com a cabeça, eu estou muito tranquilo. Tudo bem, não é porque ele fez alguma coisa, mas até uma pessoa que pode ser que ele não tenha feito nada, a pessoa não está tranquila, né? Você passou 60 dias na cadeia, enfim, não está tranquilo. Então, ali realmente há uma incongruência. E um pouquinho mais na frente, ele fala que ele vai provar a inocência dele, ele confirma isso, que ele vai provar a sua inocência. Estou tranquilo, consciência tranquila, eu não tenho nada a ver com o desaparecimento da Lucilene. Acredito que ela esteja viva. Porque até no programa de vocês já foi relatado vários casos que eu já vi que pessoas, depois de 5, 6 meses, apareceu, ou foi encontrada ou retornou. Então, meu coração ainda me diz que isso pode ocorrer. Porque não teve nada de provado do contrário disso também. Então, eu creio que ela possa, assim, estar viva e que vá em breve aparecer. E quando ele fala dessa questão da inocência, você vê que ele dá uma enrolada. Observação, o corpo não havia ainda sido encontrado. E ele bota a mão no coração, fala que ainda acredita que ela está viva e etc. Até cita o programa, né? Ele tenta ali puxar um pouco para o programa, né? De casos que a pessoa aparece depois de meses, etc. Só que nós vemos junto disso a língua na boca, novamente há o nervosismo. Além disso, nós temos o ombro, ele olha muito para a direita e o ombro aqui movimentando. Então, nós temos aí mais gestos porque realmente ele não está congruente com a fala dele. Bom, vai seguir, tem mais análise. Queria o parecer primeiro da Gisele, do que ela ouviu até agora da Carol Portillo. Ai, Bate, tudo que a gente já havia percebido nele, né? Assim, claro, com mais clareza, mas é isso que ele é. Ele fala o sim, na verdade, que é o não. Ele sempre faz a gente querer acreditar nas mentiras dele, né? Porque até acho que nem ele mais acredita nas mentiras dele, né? Só Natanael, tadinho. E aí, o que acontece?
Eu acho que o restante da entrevista dela vai ser tudo isso aí. Não tem jeito pro Vanderlei. Uma pessoa que é honesta, eu acho que ela não precisa comprar testemunha, ela não precisa mentir tanto, né? Alegar que foi coagido pela polícia, por isso que os depoimentos dele foram contraditórios. Eu acho que isso não convém mais. Eu não aguento mais nem ouvir as mentiras dele. Antes da Bruna falar, a Carol Portillo analisou também, eu vou mostrar isso agora, essa entrevista dada pelo Vanderlei na segunda-feira. Ou seja, né, nós mostramos aí as entrevistas dadas por ele durante esse decorrer até praticamente a prisão, e agora é a entrevista depois que ele sai, que ele deixa a cadeia e o suposto corpo é encontrado. O que eu percebi? Que ele estava sendo mais cauteloso nas respostas. Não sei se vocês também tiveram essa percepção. Ele perguntava mais pro Natanael, que linha seguir. Eu achei que assim, ele estava respeitando mais o advogado. Fala. Ao mesmo tempo, ele ainda sente medo. Eu sinto que ele ainda tem o medo. Medo do quê? Mesmo estando orientado pelo Natanael, ele sente medo. De ser descoberto, é isso? Eu sinto que ele tem medo, Bate, de falar. E acabar se prejudicando pelo que ele fala. Mas ele tem... Então, mas o Bruna, ele sempre insiste, ele tá sempre à disposição para dar entrevista, ele nunca disse não. Mas muitas vezes ele entra em contradições, Bate. O nervosismo e o medo dele faz isso acontecer, tenho certeza. Será, gente? Bate. Eu acho ele firme, o danado é firme nas respostas. Se ele for culpado, ele é um belíssimo de um ator. Se for culpado, Bate, fala. até quando você desmascarou ele ao vivo, ele continuou firme na mentira. Qual foi esse dia? O dia que você botou replay. Ah, verdade. E teve um dia também que eu me lembro que eu estava por telefone com ele. Ele falou que não teve acesso ao vídeo, que não sabia que vídeo era esse. Será que era o vídeo da câmera de segurança? Foi. Foi o da câmera de segurança da casa ou foi aquele que ele aparece andando atrás da Lúcia? Eu acho que foi o da câmera que mostra uns gritos, né? Acho que foi o da polícia que ele... E aí ele falou, ele escorregou no meio da conversa como se tivesse visto. Daí eu perguntei, mas você viu ou não viu? Aí ele desliga o telefone. Só que depois ele falou o seguinte, não, eu não desliguei o telefone na sua cara não, é que acabou a bateria. Foi. Só que reparem também, ele nunca deixou de informar para a polícia onde estava. Sempre corre boato na cidade. Mas 7 horas e 9 horas da noite ele não sabe explicar, Bate. É o grande X da questão. Agora, se ele não sabe explicar e entrou em contradição, ele e Elaine, onde estavam entre 7 e 9 horas da noite, se isso, né, eu já vi gente ser presa por muito menos. Por que o delegado não consegue prender o Vanderlei, então? Não tem isso de lei de é isso que eu tô tentando entender também. De abuso de autoridade. Não tem isso, gente. É isso que lei eu de abuso de autoridade entendo, é outra história. Só que, vejam só, você, Gisele, tem muita certeza, tem plena certeza que ele é culpado. A Bruna também. E se numa dessas ele é inocente? Ô, Bate, e o que aconteceu depois que minha sogra vira aquela esquina seguindo ele? Eu já vi caso de gente falando que sabe até onde a pessoa foi enterrada e depois a pessoa aparece viva. Repito para vocês, não estou aqui para defender Vanderlei, não estou aqui para representar nenhuma das partes. Só que eu acho que é prudente também que nós tenhamos cuidado, porque numa dessas, o clamor social desse caso pode condenar uma pessoa que não tem culpa. Bate, você acha que ele tem culpa? Eu acho que existem indícios que complicam a vida dele e acho que a explicação sobre onde ele estava no dia 24, das 7 às 9 da noite, não me foram suficientes para acreditar na inocência dele. Mas, até agora, por exemplo, a chance de não ser o corpo da Lucilene é muito grande também. Sim. Só que como é que não vai ser o corpo da Lucilene numa cidade que é pequena, que não tem registro de nenhum desaparecido? Um corpo de uma mulher que tem prótese. Parece assim que é uma história, né? É tão de conspiração contra esse homem, de tanta coisa que leva a crer que esse homem seja culpado,
que eu não duvido que tem gente pensando que foi o próprio Vanderlei que botou um corpo qualquer lá, não sendo da Lúcia, para mostrar que vocês estão ficando malucas e a polícia tá louca com a história do GPS. Porque é uma história que nem o melhor autor de filme de Hollywood seria capaz de escrever. Verdade. Qualquer coisa que você falar, ô Bruna, qualquer coisa que você falar, Gisele, para a polícia de São Paulo ainda é mera especulação. Porque para convencer o juiz, não adianta você não vai conseguir olhar nos olhos do juiz. A Bruna não vai conseguir olhar nos olhos do juiz. Mas o delegado precisa ter indício suficiente para convencer o juiz. E se isso não ocorreu, é porque nem o delegado está convencido 100%. Aí imaginem só, não acha corpo. E tem todos esses indícios que vocês e o povo de casa já sabem que existe. Imagina, com tudo isso, na frente de jurados, são 7, sobretudo se a maioria for mulher, que é mais sensível, vão condenar esse rapaz. A chance do Vanderlei ser condenado no tribunal do júri, se a polícia porventura denunciá-lo, se o juiz aceitar e mandar para o tribunal, a chance é grande. Principalmente, na minha opinião, sabe por quê? Vocês não vão acreditar. Eu acho que o fato do Vanderlei negar o relacionamento amoroso, isso já mexeria demais com jurados, especialmente mulher. Sim. Porque toda a família diz que ele é culpado. Aí você chega num tribunal do júri e ele desde o início falando com toda certeza que não teve nada com a Lucilene, para o júri vai parecer o seguinte, que ele sabe que ela está morta, que ele sabe que ela não vai voltar, então ele pode falar à vontade que nunca teve nada com ela, porque não existe um vídeo que comprove. O único vídeo que mostra uma intimidade dos dois são os dois deitados na cama, mas até aí ele tem essa desculpa, a gente ficava batendo papo. Até aí. Bom, vamos ver esse outro vídeo da Carol Portillo, que ela analisa a entrevista de segunda-feira. Vamos ver o que ela tem a dizer, vamos lá. Agora, o vídeo mais recente de todos, que foi essa semana, que ele realmente entrou ao vivo com Você Bate na Televisão. Não, estamos aqui justamente com esse intuito mesmo de esclarecer a população os fatos, a verdade dos fatos, né? Porque na última quinta-feira eu assisti o programa. Ainda bem que eu estava próximo aos meus familiares, porque não vou te falar como que a reação deles seria se eu não estivesse presente, para explicar rapidamente em uma questão de 30 segundos para tranquilizá-los. Olha, é muito importante ressaltar, eu sempre mostrar os lados todos de uma análise, e nesse momento é fácil entender o contexto, né? Ele já está nervoso, então assim, é muito difícil a gente analisar esse vídeo, porque pela primeira vez ele estava ao vivo, então ele estava com o advogado dele do lado, mas ele estava ao vivo, então vocês vão ver que ele já está muito nervoso. A língua, por exemplo, ele não para de passar a língua na boca, e isso não está ligado à mentira, está ligado ao desconforto dele. Outra coisa, ele fica movimentando muito o corpo, ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele fica movimentando aqui, que é realmente uma coisa do desconforto. Isso aí eu não vou analisar como mentira e nada, porque eu entendo o contexto da situação. Ele estava ao vivo, num programa, sendo acusado, enfim, realmente nesse ponto a gente não consegue entrar por conta do contexto. Agora, esse vídeo, na verdade, ele falou muito pouco, né, sobre as situações, quem falou mais o advogado, e eu realmente não vou expor o advogado aqui, o nosso foco é entender o caso em si, só que tem um momento que ele vai falar assim, eu tô muito indignado, né, de todas as acusações e etc. O doutor Natanael está aqui do meu lado, até peço ele para me ajudar, porque eu fico, assim, bastante indignado da forma que vem correndo desde o início desse caso. Talvez eu fique até me perco nas palavras um pouco, porque a indignação é tamanha, viu? É coisa exorbitante mesmo. A pessoa, quando está muito indignada, ela faz uma expressão de raiva. Eu estou muito indignada. Ela vai fazer uma expressão de raiva. Talvez não nessa intensidade, mas a gente vai ver raiva. E olha que bacana, eu até coloquei aqui que ele fala que tá com muita raiva, só que a gente não vê a expressão de raiva. E logo depois ele finge uma tristeza. Sim, ele né, dá uma fechada de olho ali e tudo. E por que é o fingir, né? Porque, na verdade, a gente não vê todas as movimentações da codificação. Segura pra mim.
Nessa hora, não sei a percepção da Bruna e da Gisele, parece que nem nessa hora que ele diz que está indignado, ele está, segundo aí a perita facial. Mas talvez pela frieza da pessoa. Mas vocês separaram como ele olha para o doutor Natanael toda hora, como se ele estivesse aguardando um sinal? O que eu acho? Que depois do Vanderlei, depois da história que apareceu que o Vanderlei teria feito sexo com... Aliás, vai chegar já a hora, né? Não é isso? Aquela hora que eu pergunto se ele tinha um vídeo pornô com mulher. É nessa hora, não é? E aí ele fica sem jeito. Eu tive que perguntar. Não é uma questão de indelicadeza. Esse vídeo, se foi mostrado pela polícia para Elaine, o vídeo dele fazendo sexo com outra mulher, e Elaine teria ficado chateada. Outras, Bruna? Outras. Já amanhã, porque hoje não vai dar tempo, porque a gente precisa distorcer a voz da moça ainda, amanhã a gente vai mostrar a entrevista dessa menina que diz ter sido abusada sexualmente por ele e que ele mandava dinheiro e em troca ela tinha que mandar vídeo íntimo, né? Tem isso ainda. Mas eu acho que depois que deu a confusão com aquela outra moça que fez sexo com ele às 3 horas da tarde no dia do sumiço, o doutor Natanael falou o seguinte, olha, ou você age de acordo com as minhas diretrizes, ou então eu vou largar o caso. Eu acho que o doutor Natanael deu um ultimato nele. Porque o Vanderlei, como é metido a entender de parte jurídica, ele começa a ganhar os caminhos dele sozinho. E por mais que a pessoa seja inocente, se ela começa a nadar sozinha, não precisa ter um advogado só para assinar, só para ter OAB. Eu acho que então ele começa a olhar muito pro doutor nessa hora, do tipo, será que eu estou indo além do que eu deveria? Será que eu estou desagradando o doutor Natanael, que já deve ter me dado uma chamada? Se eu fizer algo que não foi combinado com ele, não foi acordado com ele, ele vai largar meu caso? Porque imaginem, diante de um homem que tem tantos indícios contra ele e uma família inteira convicta de que ele é culpado do caso, como a polícia que tem também, pelo que a gente percebe, certeza que ele é culpado, que advogado vai aceitar um pepino desse? Se o doutor Natanael abandonar o caso, o Vanderlei eu acho que tem trabalho, porque imagina um advogado entrar agora, pegar pé de um caso que já se estende há 5 meses, cheio de nuances, cheio de detalhes importantes. Vai ser complicado para a defesa do Vanderlei. Por isso que agora eu percebo que o Vanderlei está muito sob as rédeas do doutor Natanael, o que é o certo. Ou você confia no seu advogado ou você não confia, concordam? Sim. Ele tá mais cauteloso nas palavras, né, Bate? Até a forma que ele se comporta na frente da câmera é diferente. E eu achei que ele tá querendo falar menos também dessa última vez, sabia? Sim. Ele tava tipo... É pra não mentir tanto. Aí eu não sei. Bom, vocês acham que quando eu pergunto pro Vanderlei se ele realmente trocava esses vídeos pornográficos com a mulher, com as mulheres, qual foi a tua percepção, Gisele? Você acha que ele ficou incomodado? Você acha que ele tentava mentir? Porque ele dizia assim, eu não vi esse vídeo, mas estava no celular dele. A gente tem várias fontes que comprovam isso. Mas como é que garante? Porque eu não tenho um vídeo para mostrar para ele. Não. Bom. O Vanderlei ele com certeza quis dizer assim, não, imagina. Mas aí como ele pode ter medo que a polícia já tenha e vocês talvez conseguissem, aí ele dá aquela bambeada. Boa parte, quando ele teve o celular apreendido, ele pode partir do princípio do seguinte, isso daí ninguém vai ver porque eu apaguei, por exemplo, um vídeo íntimo. Só que os peritos da Polícia Civil têm capacidade de ir além, né? Eles conseguem recuperar coisa que você nem lembra mesmo. Vamos seguir aí com a Carol Portilho, vamos lá. E além disso, a emoção ela fica muito tempo na face dele, né? Quando a pessoa está fingindo uma emoção. Só para vocês entenderem, a microexpressão ela dura segundos. Por exemplo, a alegria ela pode durar 2, 3, no máximo 4 segundos. A tristeza, a mesma coisa. E ele fica ali muito tempo nessa emoção, então ele está manipulando uma tristeza. E quando ele fala que está indignado, com raiva, mas a gente não vê raiva aí, tá?
Agora, teve um momento que ele ficou com raiva, tá? Ó, e Bate, ele não gostou da sua pergunta quando você questionou sobre os filmes pornográficos que estavam no celular dele. Nesse momento aí, a gente vê raiva. Você tinha esses vídeos? Você gravava esses vídeos? Eles realmente foram mostrados para sua mulher? As traições? Eu não vi, não presenciei, porque eu estava até preso. E não tive contato, não sei o que a autoridade policial mostrou para ela. Mas existem esses vídeos ou não? Que ela ficou bastante magoada. Eu não sei o que eles mostraram, entendeu? Da onde retiraram, o que mostraram. Vídeos seus fazendo... afirmar. Eles mostraram vídeos seus fazendo sexo com outras mulheres. Tá, eu não sei de qual período, de qual época, da onde retirou. Não sei da onde surgiu esses vídeos, entendeu? Ô, Bate. Então eu não posso te afirmar o que eu não sei. Então, quando você vai e pergunta, mas o celular é seu, você não sabe? Responde, tem ou não tem? Ali ele demonstrou raiva. Então foi um dos poucos momentos que eu vi raiva analisando ele o tempo todo e ó, ele não gostou da sua pergunta, tá? Então nesse último trecho aí, nesse último vídeo, eu consegui ver a ausência da raiva quando ele fala que está com raiva e o único momento que ele tem raiva mesmo, até mesmo comparando com as outras matérias, o momento que ele tem raiva mesmo é quando você acusa ele, na verdade, dos vídeos pornográficos que estaria no celular. Bem, Bate, esses foram alguns pontos que eu achei que valia a pena ressaltar. Lógico, eu não estou aqui para julgar e sim analisar toda a situação como você me pediu, baseado na ciência comportamental da linguagem corporal e microexpressões. Isso é uma ciência, não há julgamentos, não há interferência da minha opinião pessoal, é mais um recurso para ajudar você, a polícia, enfim, para realmente descobrir a verdade. Deixo aí vocês com a análise para vocês tirarem as próprias conclusões e lembrando sempre que antes de julgar, sempre analise mais. Obrigada, valeu! Parabéns, Carol Portillo, pelo trabalho. Olha que loucura, a Carol então chegou à conclusão, né? Na hora que ele fala que tá com raiva, ela não viu raiva nenhuma. E na hora que ele não diz que tá com raiva, ele tava com raiva. Ele se incomodou, e isso eu percebi na hora também, acho que ficou bem nítido para todos nós. Quando eu pergunto se ele tinha o vídeo pornô, né? O vídeo íntimo, fazendo sexo com outras mulheres no celular dele, ele diz, depende de que época. Mas seria exatamente o fato de existir esse vídeo que mostraram, olha, né, imagino eu a conversa da polícia com a Elaine. Olha, tem certeza que você vai continuar passando pano para esse homem? Tem certeza que você vai continuar sem contar tudo o que sabe? Aí, num determinado momento, o investigador teria pego o celular e mostrado para ela a cena do Vanderlei fazendo sexo com outras mulheres. E mulher nenhuma admite traição. Só que, ao mesmo tempo, existe a possibilidade da Elaine ser traída faz tempo e dela saber, né, das traições. Vocês mesmas disseram aqui que ela sabia da Lucilene, da existência da Lucilene. Então, fica difícil da gente saber até que ponto a Elaine agiu ali com verdade na polícia e até que ponto ela não agiu, porque eu não tive acesso ao depoimento na íntegra. Eu imaginei que a Elaine estava... Ela nunca... Oi, pode falar. Desculpa. Ela nunca tinha ido até o hotel. Aí minha tia some no dia 24. Aí no dia 25 ela vai ajudar o Vanderlei a limpar o hotel. São 3 para 4 anos. Ela nunca foi. Aí quando ela sumiu, ela foi lá limpar o hotel. Por quê? Porque ela achou que o hotel já era dela, então vamos lá limpar? É só aparecer nesse lugar. Então, é muito estranho isso tudo. Depois de todo esse tempo, realmente, é curioso.